Oi, gente, nós estamos aqui para mais um bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre inconstância, sobre sermos inconstantes na nossa vida, no nosso dia a dia, mas principalmente em sermos inconstantes na nossa vida com o Senhor. Sermos inconstantes na nossa fé, no crer mesmo em Deus, né? Nas suas promessas, no que Ele tem para as nossas vidas, no que Ele tem nos falado, no que Ele tem nos mostrado, nos ensinado. Essa inconstância, nós começamos num gás quando recebemos uma promessa e aí vamos desanimando e vamos dando jeitinho, fazendo tipo Sara e Abraão, né? Que pegaram Agar para ter um bebê, enquanto a promessa era para eles dois. Então, muitas vezes a nossa inconstância nos leva a isso, a novas rotas. Nós criamos novas rotas esquecendo daquilo que o Senhor nos falou, daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Então, é sobre essa montanha russa que a gente faz de sobe e desce com o Senhor. Hoje somos cheios de fé, estamos subindo. Aí a gente desce tudo de novo num desânimo tremendo com o Senhor. E é sobre essa inconstância que a gente quer conversar hoje. Me parece que, assim, o ser humano, o homem, né, ele tem uma tendência muito forte para ser inconstante, né? Usar esse termo assim. Tiago mesmo nos orienta quanto ao homem de ânimo dobre, né? Quer dizer, uma pessoa que tem constantemente a inconstante, os altos e baixos, né? E vários momentos na palavra vai nos orientar quanto a isso, né? Eu estava pensando nesse tema que a Priscila trouxe para a gente fazer esse bate-papo, e até quando o Apocalipse fala, não lembro exatamente a carta, né, que não ser morno, ser quente ou frio, né? O morno é aquele que uma hora está quente e outra está fria, aí ele fica morno. Deus vomita, né? É uma expressão muito forte de quem, assim, sabe, não está agradando ao Senhor, né? Então eu vejo assim vários momentos da palavra um confronto direto, né, com a nossa inconstância. Tanto é que o Senhor nos recomenda a perseverar. Eu creio que a perseverança seria o contrário da inconstância, né? Pelo menos assim, não em termos gramaticais, mas em termos de vida. Vamos dizer que não necessariamente você tem uma perseverança reta, né? Você pode ter os altos e baixos, mas está perseverando porque o seu coração está, na verdade, voltado a estar na presença do Senhor, a não ser inconstante, né? Como a Priscila falou, a questão da fé. Às vezes você está com a fé lá em cima e depois uma fé lá embaixo, e lá em cima, lá embaixo. Isso parece que é uma tendência nossa. Eu mesmo confesso que tenho muitas questões assim na minha vida. Tanto é que uma palavra muito clara que o Senhor me trouxe há anos atrás foi a questão da perseverança. Me orientando, me confrontando mesmo a perseverar na presença, perseverar com Ele, né? Quer dizer, há uma inconstância no nosso coração em relação às nossa vida diante do Senhor, né? Nossas práticas de vida, e muito mais ainda eu creio que na nossa dependência do Senhor, né? Algo bem constante nisso. Dentro dessa palavra que tu trouxe sobre o ânimo dobre, que está em Tiago, né? Esses dias eu estava terminando de ler um livro e o autor, o escritor, ele fala exatamente sobre esse pensamento, né? Sobre essa inconstância dentro desse versículo, como se fosse dois pensamentos. A mente estar dividida entre dois pensamentos e existe uma brecha, né? E que a oração deveria ser voltada para que a mente humana se unificasse, fosse uma, que a inconstância como um caminho, uma brecha mesmo, para a visitação de qualquer referência, seja ela emocional, espiritual, e eu me lembrei do texto de Elias em Reis, quando ele fala para o povo, né? Quando ele está diante do povo que adorava outros deuses, e ele pergunta para eles: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos, né? E pensando também nesse texto, eu vejo a inconstância como algo ligado muito ao nosso comportamento, né? Esses dias eu estava
observando, né, não só o meu comportamento, mas o comportamento de outras pessoas. E a gente acaba, dentro dessa observação, a gente acaba aprendendo a ler comportamento das pessoas, né? E eu estava me detendo a um pensamento: se um ladrão entra em um ônibus, em alguma situação que a gente passa, a gente observa logo e reconhece que aquele ônibus vai ser assaltado, porque todo o comportamento dele denuncia a atitude que ele vai tomar ali na frente. E o Senhor estava me ministrando exatamente sobre isso, que nosso comportamento diante do Senhor precisa ser constante, precisa ser o mesmo. O nosso comportamento e as nossas atitudes, eles falam muito mais do que as nossas palavras, do que a expressão, às vezes, até de um pensamento. Às vezes a gente adora o Senhor, mas o nosso comportamento diário, o nosso comportamento cotidiano não expressa isso. Não revela o Senhor na nossa vida, nas nossas atitudes tão simples, né? E dentro desse tema que a Priscila trouxe, né, sobre essa inconstância, né, há momentos na nossa vida que nós nos abatemos e precisamos ter essa perseverança, mas eu vejo a inconstância mesmo como uma brecha mesmo que precisa ser fechada na nossa vida, na nossa caminhada de fé ou em qualquer área que diz respeito à nossa vida. Concluir algo, mas fechar essa brecha para que não crie um caminho de depressão, um caminho de ansiedade, um caminho de doenças psicossomáticas e emocionais, né? Doenças da alma, doenças que trazem para o corpo e para o nosso espírito. A gente fez esse bate-papo baseado no Salmo 106 e ali mostra, né, os ensinamentos do Senhor, de ser grato ao Senhor, de adorar ao Senhor, e mostra um povo infiel num nível terrível. E a gente às vezes acha assim, poxa, a gente não chega a esse nível de fidelidade ao Senhor, a gente não adora outros deuses, a gente não sacrifica os nossos filhos a outros deuses. Mas com a vida que o Senhor nos ensina a ter, com a vida que Ele tem nos mostrado, nos revelado, que está na palavra, nós deveríamos estar o tempo todo alegres. Por quê? Porque nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama, um Deus que nos guia num caminho bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para você. A Bíblia é cheia de promessas. E a gente às vezes chega numa reunião e vê todo mundo cabisbaixo, vê todo mundo reclamando, murmurando do que tem vivido, das situações, e deveria ter pelo menos uma visão otimista diante das circunstâncias que tem vivido. Então é essa inconstância que eu tô trazendo para você avaliar aonde você está sendo inconstante na sua vida, aonde você está deixando de adorar o Senhor, aonde você está deixando a inconstância te dominar e você está esquecendo quem você é em Deus, onde você está esquecendo quem é Deus para você, sabe? Que está esquecendo que Ele realmente pode intervir na sua vida. Existem situações que nos abatem e parece que o Senhor nos abandonou, e a palavra diz que Ele está conosco em todo o tempo. Então é sobre essa inconstância, para que, como a Eliseu já falou muito bem, é uma brecha que gera dois caminhos, e isso existe um caminho no Senhor. Então é sobre isso, e essas coisas realmente nos adoecem a nossa vida espiritual, nos entristece, nos desanima, tira o nosso foco, né? Distorce várias coisas, e tudo isso desagrada ao Senhor. Nós não estamos caminhando com outros deuses, mas nós estamos deixando outras coisas dominar a nossa vida. Então é a mesma coisa. A gente está tirando Deus e colocando outras coisas acima dele. E não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe situação de surpresa para o Senhor, né? Não há coisa que aconteça com você que Ele desconheça.
Então não há motivos. Você olhando para trás, você vai ver situações que você pensava que não acabariam nunca na sua vida, que não mudariam nunca na sua vida, e hoje ela já está a quilômetros de distância porque ela foi transformada, porque ela foi mudada. Então você tem testemunho de vida própria com o Senhor, que mostra o poder dele, mostra a intervenção dele na sua vida, mostra o socorro dele chegando no tempo dele, mas chega, porque a gente quer da nossa forma. É isso que nos entristece. O tempo, a forma que o Senhor está agindo. Às vezes a gente quer que o Senhor trabalhe no outro e não na gente. Então essas coisas que entram nesse meio e geram essa brecha de inconstância e deixa a gente nessa montanha russa de hoje estamos bem com o Senhor, hoje não estamos bem com o Senhor. Não, hoje eu acredito no Senhor, hoje eu não acredito mais no Senhor. Então essa brecha, como Eliseu já colocou, tem que ser realmente fechada em nossa vida. Porque no nosso Deus não há inconstância. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não há dúvida do seu poder, não há dúvida do seu amor, não há dúvida da sua proteção sobre a nossa vida. Esse salmo que inspirou a Priscila, Salmo 106, verso 13, tem uma parte me chamou muita atenção, né? Após ele relatar algumas coisas do povo de Israel, ele diz assim: mas que tristeza, logo se esqueceram do que ele tinha feito e não tiveram paciência para saber o seu plano. Acontecia várias coisas, o Senhor operava, eles, pô, legal, Senhor, gostei dessa, mas logo depois eles esqueciam que o Senhor tinha intervindo ali na vontade deles, de maneira milagrosa, livramento. E muitas vezes nós também vivemos assim, né? Como a Priscila falou, e a gente me parece que esquece mesmo, sabe? Esquece que o Senhor é maravilhoso, que Ele tem feito maravilhas em nossas vidas, e a gente vive um momento, de repente, parece que aquilo ali não foi nada, e caímos, né? Somos inconstantes nessa nossa entrega ao Senhor, nesse nosso amor mesmo pelo Senhor, sabe? A gente fica até às vezes duvidando, poxa, Senhor, esqueceu de mim, né? Então, é chamar a atenção para isso, para esse comportamento, né? Essa brecha que tem em nossas vidas, né? É a nossa vontade aqui, por isso que esse tema, eu creio que ele é muito, muito relevante para a nossa prática de vida. E aqui diz que o Senhor diversas vezes os resgatou. Que o Senhor possa nos resgatar de toda a nossa inconstância. E que a gente não seja como o povo aqui mencionado, que esquecia do Senhor com facilidade, esquecia das suas maravilhas, que desistia do Senhor, que achava que as circunstâncias eram maiores do que o seu Deus. Que a gente seja resgatado pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua verdade, pelo seu amor. E que toda essa inconstância seja exterminada, em nome de Jesus. Amém.